Entendi. Quê? Pedi para você continuar que apitou um negócio que eu tive que ir ali. Desculpa. Ah, tá. É que todo mundo viu você ali. Eu desliguei eu esqueci de desligar a câmera, talvez eu fique um pouco. Tá, mas a gente vai começar então pela Camila, que foi a primeira Não, palestra. deixa o Não? pessoal, a gente é da casa, entendeu? Da Ah, tá. casa. Eu achei que ia fazer em ordem. Não, Tá bom. deixa, por exemplo, sei lá, aleatoriamente, a Laís, deixa por último que ela acabou de apresentar, ela tá cansada. E deixa o Douglas, então, que ele foi o que apresentou mais antes. Deixa o Douglas começar. Então, Douglas, a palavra é com você. Faz, é breve, assim, sabe? Só para o pessoal dar uma lembrada. E se tiver algum questionamento, pessoal, não se acanhem. Mandem aí no chat, vamos fazer uma interação legal agora no final. Oi, pessoal, bom estar aqui com vocês de novo. Boa noite, Laís, Isa, Aldrey, professora Isabela, professora Laísa, professora Aldrey, professora Camila. Bom, o tema que a gente discutiu na quarta-feira foi o papel da suplementação na efetividade do exercício como agente promotor de saúde. E é um tema que, como eu comentei na quarta-feira, é um tema um tanto quanto polêmico, né? É um tema que, assim, a gente sabe que tem muita gente hoje aderindo ao exercício físico, né? Por motivações diferentes, né? Assim, e também, na medida que as pessoas vão aderindo ao exercício físico, muita gente passa a fazer opção pelo uso de suplementos alimentares, e essa opção nem sempre para ser bonzinho, né? Na maioria das vezes, pelo que a gente percebe, né? Eu já trabalhei em academia, a professora Laís também, que essa opção ela é baseada em informações, assim, de terceiros, de amigos, de gente que já treina há mais tempo, e nem sempre, né? Baseada em nem sempre essa informação ela é baseada em conhecimento científico, né? E a gente estava conversando, né? Obviamente que, como eu falei na quarta-feira, o papel de, né, a prerrogativa de prescrição de exercício é do profissional de educação física, e a prerrogativa, o papel de prescrição de dieta, incluindo suplementação, é prerrogativa do nutricionista, né? Então, a nossa discussão foi mais no sentido da gente conhecer um pouco sobre as bases científicas, né, desse tema, tentando responder essa pergunta. E aí eu lembro que teve várias perguntas sobre suplementação. Infelizmente, na quarta-feira não deu tempo de responder, acho que respondemos 3 ou 4 perguntas apenas, né, porque a hora já estava avançada. Então, se quem fez pergunta na quarta-feira ainda tiver alguma pergunta, né, ou se lembrar, quiser fazer alguma coisa, eu vi que já saiu uma pergunta para o Audrey ali, fica à vontade, Audrey, para falar então, e já responder, e aí se alguém tiver alguma pergunta sobre suplementação, fica à vontade para mandar aí, o que a gente puder aí tentar, né, de acordo com o conhecimento científico, né, o que a gente conhece aí de artigos científicos sobre o tema, né, a gente vai discutindo aqui. Audrey, fica à vontade aí, pode. Já tem pergunta para você, já aproveita e. Bom, boa noite então, pessoal. Boa noite, Douglas. Boa noite, Laís. Boa noite, Camila. Boa noite, pessoal que está acompanhando aqui novamente com a gente numa sexta-feira à noite, tá? Legal que vocês poderiam estar fazendo outra coisa, estão aqui querendo adquirir conhecimento. Tá? Então, só relembrando que a gente conversou um pouco ontem, então, eu falei da influência do exercício na modulação da microbiota intestinal, tá? Que existem realmente fatores, alguns artigos que demonstram que o exercício consegue fazer essa modulação. Tá? Esse foi o tema principal da palestra. Tá? Uma outra coisa que eu discuti é que a gente não sabe ainda como que isso acontece, mas que realmente o exercício pode ter efeitos benéficos na microbiota, e isso pode também ter efeitos benéficos na saúde, daí vai depender do tipo de doença que a gente está estudando. Tá? Esse foi o tema principal que a gente conversou ontem. É uma área nova, uma área que
precisa muito estudo ainda, tá? Até a Laís falou hoje, pessoal na pós-graduação, então se alguém tiver interesse, é uma área que com certeza vai ter muito estudo para ser feito ainda, e é uma área que está muito quente na ciência. Tá? Esse é outro detalhe que é interessante. A ciência também tem modas. Uma das modas atuais também é estudar microbiota, e isso está relacionado também com exercício, uma coisa completamente nova. Tá? Então, isso é algo bem interessante para querendo vir essa área mais à frente. Quer que eu responda a pergunta agora, Camila, que eu deixo para depois? O Aldri pode responder, fica à vontade. E aí depois já tem uma outra aqui, eu não sei se vocês estão tendo acesso ao chat, para a Isabela e para o Douglas, e depois outra para o Douglas. Então faz assim, responde essa, Aldri, e depois eu entro fazendo a pergunta para a Isabela e para o Douglas. Ok. Então, Laio, eu não vi nenhum artigo, tá? Não li nenhum artigo até agora que fala da influência na parasitose intestinais, a influência da microbiota. Tá? Isso é algo que a maioria dos artigos acabam não focando, justamente porque essas pesquisas com microbiota normalmente são feitas em países desenvolvidos. Tá? Países em desenvolvimento não vão ter, normalmente, uma tecnologia tão grande, tão avançada para poder trabalhar com isso. E verminoses, em geral, são encontrados em países em desenvolvimento. Tá? Pelo que eu já estudei, eu imagino que tem um efeito. Tá? De que forma esse efeito dessas parasitoses teriam no intestino, vai depender do verme. Vou pensar, por exemplo, uma tênia, tá? Ou uma ascaridíase. Então, você vai ter uma diferença da quantidade de nutrientes que vai ser absorvida. Esse excesso de nutrientes pode afetar, então, a composição da microbiota. Como uma forma de combate, daí esse é um medicamento mais utilizado para combater a verminose, é o albendazol, mas tem outros medicamentos também que vão combater essas verminoses. Certo, então, pessoal, que legal. A gente tinha pensado em fazer nesse modelinho de cada professor falando um pouquinho da sua palestra, mas como já está surgindo perguntas, eu acho que fica... Bom, o Aldri também já falou um pouquinho da dele. Vamos responder essas perguntas que estão aqui, e aí a Isabela, na hora que ela for falar, então, ela também pode dar uma relembrada da palestra dela, e assim vai acontecendo, conforme forem surgindo as perguntinhas. Então, o Lion perguntou para a Isabela e para o Douglas, qual o papel da glutamina para o sistema imunológico? E aí eu acho que até o Aldri entra nessa jogada, né, mas enfim. A pergunta foi diretamente para a Isabela e para o Douglas. Eu acho que, da minha parte, quem quiser colaborar, pode ficar à vontade, né? Acho que todo conhecimento que agrega é bem-vindo. Bom, infelizmente a gente não tem o Jean, né? Que é o cara que também acho que trabalha, né, com o sistema imunológico, né? Infelizmente não entrou ainda, mas, bom, glutamina, ele é o aminoácido não essencial mais abundante do nosso organismo, né? E ele é importante para várias funções imunológicas. Isso não significa que você precisa suplementar a glutamina, tá? Eu até estava vendo uns artigos esses tempos sobre glutamina no exercício, né? E embora a gente não tenha nenhuma evidência de que a glutamina melhore ganho de massa magra ou acelere perca de peso corporal, a gente tem visto alguns artigos discutindo e demonstrando que ela melhora a resposta imune no exercício, né? Ela melhora a recuperação, diminui o estado inflamatório geral no organismo pós-exercício, melhora o sistema imunológico, né? Porque o exercício ele gera um desgaste para o organismo, né? Ele gera, colocando de modo simples, ele vai gerar um estado inflamatório, né, pró-inflamatório, né, e isso às vezes, principalmente em situações de overtraining, isso pode prejudicar bem o sistema imunológico e o indivíduo fica mais suscetível aí, né, principalmente doenças virais, né, inicialmente, né, então, né, é muito comum você ver assim, o cara tá treinando forte e aí do nada ele pega uma gripe, né, porque
sistema imunológico, às vezes, a alimentação não está tão boa, o sono não está tão bom, que também é outra coisa que interfere muito, né, e pode, então, prejudicar. Então, assim, o que eu tenho visto, né, o que eu tenho estudado é que a glutamina, ela melhora a resposta imunológica para quem faz exercício físico, tá? Isso não significa que necessariamente você tenha que suplementar, mas as evidências mostram que ajuda, que melhora. Posso complementar um pouquinho? Claro, fica à vontade, Isa. Lion, a glutamina, ela é um aminoácido que ele é utilizado diretamente pelos macrófagos para a fagocitose. Então, quando você tem uma utilização de glutamina pelas células do sistema imune, se você tem um estado pró-inflamatório, como o Douglas falou, você vai utilizar mais glutamina e vai diminuir os seus estoques nos tecidos, principalmente aí no músculo. Então, a suplementação com glutamina vai preservar esse estoque que o seu corpo precisa ter caso você tenha alguma infecção que precise mobilizar o seu sistema imunológico. Então, acho que esse seria o sentido de suplementar com glutamina. E não muito a questão de massa magra, seria você manter o estoque, já que o seu organismo fica um pouco mais suscetível a, caso venha alguma infecção, você não tenha capacidade de resposta do sistema imunológico. Então, acho que seria manter essa reserva para os tecidos, já que as células do sistema imune vão utilizar diretamente a glutamina como combustível. Eu também já tinha, quando eu pesquisei há um tempo atrás sobre a glutamina, foi exatamente isso que eu achei, Isa. Eu também fiquei... eu pesquisei um tempo atrás que eu comecei a tomar, acho que foi logo quando você começou também. Quando eu comecei a tomar. Eu falei pra você. Eu pesquisei antes e foi exatamente. Você me falou, daí depois eu fui pesquisar também, por isso que eu... porque tem vários outros benefícios, né? Mas eu acho que o sim, mais... Sim, não só relacionado com exercício, né? Tem outros... Sim, até porque é um suplemento que erroneamente é vendido como se fosse para atividade física. Para massa magra, e não, isso, não é esse o efeito. Mas não é o caso, né? Enfim. Mas, continuando aqui. Douglas, outra para você. A Elaine, ela tinha perguntado na outra aula, por quanto tempo pode-se fazer uso por suplemento? Olha, eu não conheço limitação, eu acho que isso vai depender muito de como está o nível de treinamento, como está a sua demanda energética, né? Assim, quanto tempo você está treinando, sua alimentação, sono, outras variáveis, mas eu não conheço nenhuma limitação, assim, que você tem que tomar por 3 meses e depois parar por 1 mês, não conheço isso, acho que vai depender de outras variáveis, assim, né? O estado, o ciclo de treinamento que você se encontra, né, que o indivíduo se encontra, né, se é um período competitivo, no caso de atleta, né, ou se é um período em que você está treinando mais pesado, ou se é um período que você está fazendo recuperação, então algumas coisas podem influenciar, né, na demanda e aí também no consumo, mas eu não conheço nenhuma, usando a dose certa, eu não conheço nenhuma limitação de tempo. Não sei se alguém já leu alguma coisa sobre isso. Mas particularmente, eu uso, aí falar uma experiência minha, né, isso não é ciência, obviamente, né, mas eu uso suplemento na minha dieta, o whey, por exemplo, há muitos anos, quase que de forma ininterrupta, agora, diminuí agora, né, com a pandemia, né, porque aí parei de treinar, então também diminui a necessidade energética e tal, então eu dei uma segurada, mas não vejo nenhuma limitação de tempo, assim. Eu também nunca ouvi falar de limitação de tempo, não. Na verdade, eu até queria abrir aqui uma pergunta, eu vou até chamar a Laís, tá? Que ela também é da área da educação física, ela já deve ter ouvido falar um pouco, que eu não lembro se alguém perguntou para você, Douglas, no dia da sua apresentação, sobre a creatina. Tem muita controvérsia, né, sobre usar creatina. Tem uma pergunta sobre isso aqui.
Tem? Tem. Ah, Tomar creatina realmente ajuda no rendimento no treino de força? Ah, tá. Sim. É porque eu não tô. Meu chat não desce, eu não sei o que acontece. Tipo, ele fica parado em um lugar, sabe? Daí para descer, eu que tenho que rolar, por isso que eu não vi. Mas, enfim, então, peraí. Você quer responder agora ou vamos pela ordem? Pode ir essa, Camila. Sabe? Ah, então tá. É porque. Então, aonde que tá? A Emanuele. Tomar creatina realmente ajuda no rendimento no treino de força? Então, o professor Douglas já começou respondendo. Pode continuar, Douglas, fazendo favor. Olha, é o que tem, quanto a rendimento no treino de força, é o que tem mais evidência científica é a creatina. Assim, muito, de evidência, né? Então, realmente, aí quanto a dose e outras coisas, isso é meio divergente. E realmente tem um pouco de polêmica na questão que a Camila estava falando, mas eu acho que é mais quanto à questão de ganho de massa. Porque como a creatina ela entra no músculo com água, né, ela é hidratada, né, você tem um ganho também digamos, um ganho de água, digamos assim, né, então você tem um inchaço maior, né, uma hipertrofia que não necessariamente é acréscimo de tamanho de fibra, né, ou de microfibras e tal, mas também isso não chega a ser um impeditivo, assim, é mais uma questão aí vai depender, é uma questão estética. Agora, quanto a rendimento, é o que tem mais evidência científica de melhora de rendimento com exercício, para o exercício resistido é a creatina. Eu, particularmente, nunca usei, mas sei que tem bastante evidência, assim, inclusive no último artigo que eu li como é que chama? Desculpa, gente, me fugiu o nome agora. Associação Internacional de Nutrição Esportiva. Inclusive, acho que eu mostrei esse artigo para vocês na quarta-feira, né? E eles fazem uma lista dos suplementos que têm maior evidência de ganho de massa ou de melhora de desempenho, e a creatina aparece com fortes evidências científicas nas duas colunas, assim. Então, é um suplemento que para rendimento e massa tem sido demonstrado aí em muitos estudos, evidências fortes aí. Então, complementando só o que o professor Douglas falou agora, eu também já tinha pesquisado um pouco sobre a creatina, e realmente tem muito, assim, se vocês tiverem a curiosidade, acessem o PubMed, que foi o site que eu indiquei para vocês na minha primeira apresentação, e coloquem lá a creatina, que vocês vão ver o tanto de trabalho que tem em cima desse suplemento. É bastante trabalho mesmo. A parte da controvérsia que eu falei para você, Douglas, é porque, assim, muitas pessoas falam que se você tomar creatina e não tomar água, vai dar problemas, e aí, na verdade, vários trabalhos vêm mostrando que não é real isso. Então, assim, foi mais nesse sentido. Eu faço uso de creatina desde janeiro. Foi quando eu comecei a tomar glutamina também. E essa parte do rendimento, ela é nítida para a musculação, ela é nítida mesmo. Só que eu fiz do uso dessas duas coisas foi passado por um nutricionista, né? Eu não simplesmente comprei e comecei a usar. Ele me passou, eu fui pesquisar antes, porque eu também não saí tomando tudo que os outros me indicam. E aí foi quando eu comecei a fazer o uso com a miligramagem que ele me passou, com a gramagem que ele me passou na época, e realmente é bem considerável o auxílio ali durante o treinamento. Claro que depois, né, é um pico e depois vem diminuindo. Logo que você começa a tomar ali no primeiro mês, você sente uma puta diferença. Depois vem gradativamente diminuindo isso, obviamente, né, mas eu gostei. E é por isso que eu tomo até agora. Tá, gente, continuando então. O Júnior, ele fez uma pergunta não especificamente para nenhum professor. Então, eu abro aí para todos nós. A pergunta do Júnior foi: como o nosso corpo lida com o excesso da proteína em nosso... como o nosso corpo lida com o excesso da proteína? Ele converte as mesmas em outros compostos orgânicos? Aí ele colocou entre parênteses, na gliconeogênese. E quais os efeitos desse acúmulo?
Audrey? Bom, já que ninguém mais quer responder, uma das diferenças das proteínas comparado a outros macronutrientes, como os lipídios e os carboidratos, é que a proteína não é estocada. A gente não vai ter uma armazenagem de proteína, no caso, aminoácido. Tá? A gente vai ter todo aminoácido que entra, então, no nosso corpo, ou vai ser utilizado para a produção de proteína, dependendo da situação, aí sim ele pode entrar na gliconeogênese e ser utilizado para a formação de açúcar, mas normalmente são situações que fisiologicamente não são padrão, tá? E o excesso de proteína, que no caso vai ser absorvido como aminoácido, que é absorvido, ela acaba sendo excretada, então, ele vai lá no fígado, é metabolizado a ureia, e isso vai ser excretado, então, pela urina, tá? Então, assim, eu vou estocar aminoácidos. Não, a gente não consegue fazer isso, tá? Nosso corpo não tem essa capacidade. Alguém quiser complementar? Algum professor quer complementar, então, a informação do professor Audrey? Mas eu acho que é exatamente isso que ele falou, pessoal. Continuando, então. Espera só um minutinho. Que esse chat está me dando um trabalho. Tá, vamos lá. Aqui. A Elaine. Prof, vi uma reportagem que uma menina sentiu um desconforto na garganta e quando foi ao médico era uma lombriga. Seria por causa de alguma alimentação? Acho que é para você, Audrey. Eu acho que ela colocou um outro comentário embaixo que essa situação foi na China, tá? Que ela comentou. Desculpa, eu vi essa reportagem, desculpa, Audrey. Isso, parece que foi um país asiático, acho que eu não me lembro agora se foi China ou Vietnã, mas eu acho que o sashimi estava contaminado. Acho que acharam a fonte, assim, conseguiram identificar. Ela comeu um sashimi ou alguma coisa assim que estava contaminado e a lombriga se instalou na... Nossa, como é o nome? Tem gente que tira. Hoje eu tô mais devagar que o normal. Amígdala? A amígdala, isso. Aí tiraram da amígdala dela, uma lombriga com 3 Que não é centímetros. amígdala, na verdade. Tonsila palatina. No caso das lombrigas, elas conseguem se estabelecer em vários locais do corpo. Tá? Esse é um caso bem específico. Tá? Então, quando estava contaminada a carne com os ovos, então a lombriga acabou se instalando na tonsila palatina. Mas tem relatos, o mais comum é no intestino, mas tem relatos, por exemplo, em teoria você consegue, uma pessoa tiver uma carga de ascaris, tá? De lombriga muito grande, em teoria elas podem sair por qualquer tipo de orifício do corpo, tá? Isso inclui boca, nariz, olhos, ânus, e às vezes elas podem se instalar até em outros locais do corpo. Então, isso é algo que é possível, tá? Se vocês quiserem pesquisar algo que seja bem nojento, eu sugiro que vocês vão lá no Google e coloquem lombriga saindo pelo olho, tá? Ou pelo nariz, tá? Tem até vídeo. Eu já mostrei esse vídeo numa aula, é horrível. Bem diferente, tá? Mas isso acontece porque a pessoa tem uma carga de lombrigas muito grande, que elas acabam em todos os locais do corpo para conseguir alimentos, nutrientes. Eu acho que a pergunta dela foi também se essas lombrigas foram provenientes da alimentação, por exemplo, da carne crua. Acho que ela quis perguntar mais nesse caso, elas vêm da carne crua, porque, pelo que eu entendi da reportagem, eu não vi essa reportagem. Eu lembro que eu vi alguma coisa, mas bem de leve. Então, assim, a carne crua ela é muito mais fácil de ser contaminada. Tá? Isso não significa que toda carne crua é problemática, mas o risco sempre é maior do que uma carne que já está cozida. Tá? Isso vai depender do local, por exemplo, vou comer sashimi. É algo que é complicado, depende do local. Se for um local que tiver uma prática de higiene adequada, não há manipulação dos alimentos, não vai ter problema, mas dizer assim, posso garantir 100% de certeza, não tem como. Aí só cozinhando o alimento mesmo. Comer sashimi nas barraquinhas de rua, acho que é melhor não, viu, gente?
Tá, continuando É aqui. indicado. Né, não é indicado. Tá, a creatina já foi. O Lion perguntou, administrar kefir numa mãe prenha ou lactante pode programar a microbiota da prole para um fenótipo magro? Audrey, novamente. E os outros, né? Se alguém quiser participar. Isso é uma hipótese, tá? Eu pretendo, inclusive, desenvolver um trabalho assim, bem parecido com esse, com um aluno meu lá no laboratório, que tem algumas evidências em que o kefir pode acabar programando da microbiota de uma gestante. Tá? Quem não conhece, kefir é como se fosse um iogurte, só que ele vai ter umas características um pouco diferentes. Tá? A muda que cria ele, a bactéria, no fundo, no caso, é um pouquinho diferente. E ele tem algumas características em relação à saúde bem interessantes. Tá? Vai funcionar com um probiótico bem interessante. E a gente está tentando ver se fazer alguns estudos para ver se isso poderia ter um efeito programador para a saúde. Mas é uma hipótese que é para ser testada. Tá? Não é no caso ainda, não posso afirmar nem que sim, nem que não. Tá bom, então. Vamos continuar aqui. Daniel, quando fazemos exercício físico, o sistema imune fica baixo? O professor Jean não está aqui hoje, né? Ele não pôde entrar na nosso local virtual aqui. Mas eu me lembro, e a Isa pode me ajudar, eu acho que estava eu e ela na apresentação. Você estava também, Audrey? E o final. Oi, Isa, você estava, né? Tá. Então, respondendo então a pergunta do Daniel, na verdade, o que ele explicou na apresentação dele foi que essa questão de sistema imune baixo, alto, né, é muito relativo de se falar, e que, na verdade, o exercício físico, ele melhora aspectos, né, do sistema imune. Daí lá na aula dele ele explicou sobre a memória imunológica, a inata, adquirida, enfim. E aí ele foi explicando em quais pontos, né, da resposta imunológica que o exercício ele pode atuar beneficamente, né? Isso nós estamos falando de um exercício normal, de uma prática de atividade física. O que eu quero dizer como normal é que não seja agressivo e que não seja excessivo, né? Eu acho que, inclusive, até no dia da apresentação dele, surgiu uma pergunta sobre um exercício de alta intensidade, sobre atletas de alta performance, fisiculturistas. E aí a resposta dele foi que tudo que é em excesso, né, o corpo ele acaba perecendo, ele acaba, de alguma forma, tendo efeitos que às vezes são contrários dos esperados. Mas eu acho que respondendo essa pergunta, não, ele melhora o sistema imunológico. Posso falar, Camila? Pode. Daniel, uma coisa também que o professor Jean falou é que não existe isso de sistema imune baixo ou alto, tá? Então, a resposta imunológica, ela vai acontecer e vai variar de indivíduo para indivíduo. Então, é muito difícil a gente medir se você tá com sistema imunológico baixo ou alto. E ele explicou assim que o exercício físico, tem muita gente, a gente escuta falar, né, que ele causa a inflamação. E ele explicou pra gente que isso, na verdade, é uma afirmação que não está correta, que o exercício ele não causa inflamação, ele causa um estado pró-inflamatório. Então, ele deixa as citocinas inflamatórias mais reativas, digamos assim, tá? E esse estado não é uma inflamação em si, porque se a gente tivesse uma inflamação quando faz exercício, ele até citou que em caso de lesão, você tem uma inflamação, você não consegue se movimentar, não consegue continuar o exercício, né, nem andar, sei lá, dependendo de onde foi a lesão. Então, acho que nesse sentido que você quis dizer, acho que você pensou na inflamação. Não, o exercício não causa isso, ele causa um estado pró-inflamatório, mas normal, adaptativo do exercício. Isso mesmo.
Legal. Só que isso vai depender, só complementando um pouco, isso também depender da intensidade do exercício, né? Pegar um exercício, por exemplo, super intenso, que acabe danificando, aí você já vai ter uma modulação que vai ser um pouco diferente, não vai ser tão benéfica. É isso mesmo. Tem a questão também da alimentação, né? Que, por exemplo, fisiculturistas, para que o sistema imune deles não seja diminuído, eles precisam ter uma suplementação, uma alimentação, um controle alimentar um pouco maior, né? Nessa relação aí. Devido à alta intensidade dos exercícios e à alta frequência de realização desses exercícios também. É isso mesmo, pessoal. Continuando, então, aqui, o Daniel Lima perguntou assim, a Creapure, que eu acho que deve ser Creapure, sei lá como é que fala, é realmente mais eficiente que a creatina convencional? Pessoal, o professor Douglas pode falar, mas até onde eu sei, isso aqui que você escreveu, Wallace, é uma marca, né? Não é um tipo de creatina. Até onde eu sei, é uma marca de creatina que atesta a pureza da creatina, né? Agora, se ela é mais eficiente que a creatina convencional, pessoal, eu acho que o professor Douglas pode falar disso melhor que eu. Na questão de suplemento, eu acho que sempre quando uma pessoa ela é indicada a suplementar qualquer coisa, ela precisa, primeiro, buscar as informações excluindo o marketing, certo? Porque muitas vezes as empresas, elas fazem um marketing muito forte em cima dos produtos, e aí, às vezes, você vai procurar, aquele produto nem é tudo aquilo que ela fala, né? Se você for procurar, que eu fiz isso aqui agora rapidinho, tá escrito aqui, ó, Creapure é o nome da marca de creatina monoidratada pura produzida por um laboratório na Alemanha, pelo que eu vi aqui. Se não for isso, você pode me corrigir, viu, Wallace? E eu peguei a minha creatina aqui agora, ó, e tá escrito exatamente a mesma coisa. Então, assim, eu não sei, né, da eficácia dessa marca. Eu só tô dizendo, assim, que nós precisamos ficar atento a ler o rótulo, a ler exatamente as especificações do fabricante. Às vezes não tem na embalagem, vai atrás no site, que eles são obrigados a fornecer, e se eles não fornecem, aí você já tem que ficar com o pé atrás daquele produto, né, que você vai ingerir. Então, assim, eu não sei se eu respondi sua pergunta, mas eu não sei, né, se é mais eficiente ou não, mas em questão de composição, a minha não é Creapure, é a mesma coisa. Professor, se você quiser falar alguma coisa. Desculpa, Camila, professora Camila, acho que você cobriu bem a pergunta, cobriu bem o assunto. O que eu conheço também, Creapure é uma marca de creatina, ela é importada, então ela tem um retrospecto bom no mercado, né, como, por exemplo, o Whey Protein da Optimum Nutrition, né, ou outras marcas internacionais que são mais conhecidas, né, já tem um retrospecto aí de muitos anos, mas não quer dizer que necessariamente ela seja mais eficiente que outra, né, importa muito a pureza do produto. E uma outra coisa, então, que eu acrescento, além do que você falou, é a questão de procurar laudos de Inmetro, né, se aquele produto foi testado, essas coisas são importantes, né, pureza, né, assim, vira e mexe a gente vê notícia aí de denúncia de suplemento que não tem mais placebo, quase um efeito placebo, né, se melhora alguma coisa, porque é só farinha. Então, obviamente, né, exagerando, mas acontece muito, assim, infelizmente ainda acontece, né, às vezes é um lote, teve um defeito de fabricação, né, não necessariamente é um problema da marca, mas você sempre tem que estar atento, né, a esse tipo de coisa também. Claro que a primeira coisa é você ver se aquele suplemento ele tem evidência científica que ele funciona porque ele está sendo vendido, antes de mais nada, né, independente de marca. E aí depois ver se a marca que está comercializando tem os laudos, né, tem as certificações, isso dá um pouco mais, teoricamente, né, dá um pouco mais de segurança para o consumo, né.
E professor Douglas, você pode até complementar a resposta, porque teve uma pergunta aqui do Lion sobre a creatina, ser mito ou não, sobre pedras nos rins, que foi o que eu falei, né? Que tem muita controvérsia no uso da creatina, porque antigamente, não mais hoje, as pessoas falavam que se você tomar creatina e não tomar água, você vai ter problemas renais. E eu, quando eu fui pesquisar sobre isso, e talvez o professor Douglas saiba até melhor do que eu vi que tem muita controvérsia na literatura, porque os trabalhos mais atuais já falam que não existe essa relação, né? Até porque ninguém toma, né, uma miligramagem muito alta. Normalmente, quando você vai no nutricionista ali, ele te passa o quê? 3 gramas diárias, né? Para mim, às vezes, para um homem, um pouco mais. Então, assim, o que eu li sobre isso é que a dose tomada não é capaz de causar esse tipo de dano, né? Mas talvez, não sei, enfim, Douglas. Professora Camila, uma coisa que a gente tem que estar atento é o seguinte: se você faz exercício e não toma água, independente se você está tomando creatina, whey ou qualquer coisa, você vai ter problema renal. Assim, desculpa, vai ter problema não, mas você aumenta muito a probabilidade de você ver algum problema renal, pedra no rim, né? A hidratação é muito... As pessoas negligenciam muito a hidratação, né? Eu sei que em alguns esportes aí de competição, como foi citado o fisiculturismo, as lutas, o pessoal faz, não que tem que fazer, né, mas é costume fazer desidratação para corte de peso, que é uma manobra muito perigosa. A gente tem visto pessoas, infelizmente, chegando até o óbito, né, mas no mundo da luta, principalmente, né, porque às vezes não tem um acompanhamento daquele processo de desidratação. Então, assim, criou-se o mito, assim, provavelmente esse mito vem, assim, né, e alguns estudos antigos, às vezes, caíam um pouco nessa bias, assim, sabe? Os caras não aferiam quanto de água o indivíduo estava consumindo direito, né, ou qual que era o diário, e aí relaciona com a creatina. Mas como a professora Camila comentou, é uma gramagem pequena para você responsabilizar só a creatina, né? Óbvio que se você faz exercício, independente de você tomar creatina ou não, você tem que se hidratar. Você tem que se hidratar de qualquer modo, né? Isso que eu ia falar, Mas, tem que tomar água de qualquer jeito. Tem que tomar água de qualquer jeito, mas se você faz exercício, mais ainda, porque você aumenta, né, a desidratação, perca de calor, tudo, né, perca de água do organismo. Então, você tem que tomar água, né? Então, isso é muito básico, assim, né? Eu tenho, inclusive, na família um primo que pedala, e ele teve 2 pedras no rim, e ele veio me perguntar, e eu falei, mas como é que era? Ele falou, ele pedalava, tipo, girava 40 quilômetros, 50 quilômetros, e eu falava, e a hidratação? Ele falou, eu levava uma garrafinha d'água. Nossa, mas você pedala 2 horas com uma garrafinha só? Você enchia, no caso? Às vezes não, e tal. Então, assim, tomava muito pouca água, a chance de você desenvolver, principalmente se você já tem, né, alguma predisposição genética para você desenvolver algum problema renal, é muito grande. Então, é sempre importante cuidar da hidratação. Quando você faz exercício físico, não ainda. E aí eu acho que a gente já respondeu a pergunta do José, né, sobre a creatina joga água para os músculos em vez de deixar para os órgãos em caso de desidratação. Eu realmente nunca ouvi falar nada disso, não. E eu não vou responder porque eu nunca ouvi falar disso. Mas eu acho que por tudo que nós estamos discutindo aqui, né, acho que não seja pouco provável. Mas não sei também, enfim. Camila, Oi, pode... eu acho que é esse comentário porque tem, se fosse meio que o pessoal, às vezes, que fazia academia no passado, usava creatina, às vezes falava que você não ganhava força, que a creatina só fazia com que o músculo inchasse, e daí, por causa disso, você não ficava mais forte, você ficava inchado. Acho que foi nesse sentido que foi a pergunta. Que o professor Douglas comentou, né, que às vezes o ganho de massa seja um pouco, assim, tem um pouco de controvérsia justamente por essa questão da creatina puxar água para a musculatura e deixar ela mais inchada. Mas, enfim, eu acho que já foi falado sobre isso. Vamos passar aqui para frente. Óleo de coco é prejudicial à saúde?
depende, né? Se for um balde de óleo de coco, acho que vai ser. Depende do quanto de óleo de coco você está usando. É, Né? Pequenas quantidades, provavelmente não. é igual banha de porco, né? É melhor? Depende se você comer banha de porco. Né? Mas você pode, ô Laís, podem falar também se estão muito quietinhos. Não, então tá bom. O que eu acho que foi o que a gente acabou de dizer aqui, José. O óleo de coco, ele é um óleo bom, né? Se você comprar ele virgem, extra virgem, ele é muito bom, assim como o azeite é muito bom também, ele é uma gordura vegetal. E agora é que nem o Aldri falou, né? Tá na moda óleo de coco. Então, tem gente que passa óleo de coco na cara, no cabelo, toma óleo de coco, põe nas receitas óleo de coco. E assim, é como a gente acabou de dizer, primeiro que tem que vir de uma procedência boa, né? Ele tem que ser extra virgem, ele tem que ser uma marca que comprove ali, igual o professor Douglas falou. Mas tudo com moderação, né? Nada. Lembrando também, Camila, que a ingestão diária de gordura é de 25% a 30%, né, na alimentação diária. Então, tem que tomar cuidado aí nesse nível. É isso mesmo, José. Então, é bom, mas vai com calma. Só um detalhe em relação ao óleo de coco, ele apresenta uma composição que é um pouco mais similar a gorduras animais do que outros tipos de óleos, porque ele acaba sendo um pouco mais saturado, tá? Então tem alguns estudos que apontam que ele não o efeito, principalmente da questão do sistema cardiovascular dele, pode ser prejudicial, nesse caso, dependendo da dose também. A composição dele é um pouco diferente, comparado, por exemplo, ao azeite de oliva ou outros tipos de óleos vegetais. Ai, José, mais uma informação. É difícil, gente, é difícil, porque às vezes a gente não sabe o que é bom, o que não é, peraí lá. Lá eu não tô falando, gente, eu nem mostrei a marca do que eu uso aqui, não, gente. Não é para comprar, não. Eu pago barato mesmo, eu sou pobre, fazer o quê? Vamos lá. Olha lá, a Maísa falou assim, que há um tempo atrás fazia uso de whey e consumia pouca água, parei no UPA e fiquei internada com muita dor. Maria, mas se você não usar o whey e não tomar água, também não vai dar certo, não. Tá, deixa eu ver aqui. José, aquela pesquisa da Oxford é fake? Alguém? José, qual é que você está falando? Do óleo de coco. Você sabe, Aldri? Então, se quiser, achei um artigo de Oxford falando sobre isso. E ele fala exatamente aquilo que eu comentei. Vou pegar a conclusão aqui. Só vou copiar aqui no chat. Aqui está falando que como tem uma composição que parece mais similar com uma gordura saturada, ele tem que ser utilizado com moderação. Se a gente ler mais outros detalhes que ele coloca aqui no trabalho, ele fala que ele aumenta o LDL, então ele acaba pode ser danoso se ele for consumido em excesso. Vai ter um efeito bem similar a algumas gorduras animais. Que foi o que você tinha falado realmente um pouco. É muito interessante isso. Aí, pessoal, ó, quem quiser acessar a pesquisa. Ele falou, tá vendo ali, Aldri? O chat? Tô vendo. Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida relacionado a isso ou a qualquer outro assunto, né? Porque as perguntas, elas vão surgindo, vão seguindo uma linha, né? Mas se alguém tiver alguma pergunta que não tem nada a ver com isso, não tem problema, pode mandar pra gente. Não, pessoal? Isa? Oi.
Vamos encerrar, então? Vamos. Acho que já teve uma boa participação, né? Deu para discutir várias dúvidas que ficaram, principalmente sobre a parte dos suplementos e um pouquinho também sobre microbiota. Acho que foram os que mais faltaram responder no dia das palestras. Mas é isso. Mesmo, então tá bom. Então, pessoal, vocês podem mandar o ok. Enquanto vocês aí estão marcando a presença de vocês, né, eu e a Isa, a gente gostaria de agradecer muito a Laís, ao Aldre e ao Douglas, por terem se disponibilizado a montar as palestras, a estar aqui agora, né, são quase 9 horas na sexta-feira, tudo bem que não tem muito o que fazer, mas, mesmo assim, né, pessoal, eu e a Isa, a gente gostaria de agradecer muito os professores, e agradecer a todos vocês, né, eu acho que o número de pessoas variou muito pouco, né, Isa, de um dia para o outro, alguns dias tinham um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas vocês foram muito legais conosco, vocês participaram muito. Eu estou muito feliz que vocês gostaram, vocês elogiaram todas as palestras e foram realmente muito boas. Bom, pessoal, é isso. Sobre o certificado, então, talvez demore um pouquinho, tá? Mas nós vamos informando vocês por e-mail. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem mandar para o e-mail do curso. E da minha parte, pessoal, é só agradecimento, eu estou muito feliz, eu e a Isa, a gente não imaginava que seria tão legal quanto foi, né? Quando a gente preparou esse curso, nós estávamos bem menos... Bem despretensiosas. Bem despretensiosas, e foi muito, muito legal. Laís, você está também, né, com um curso agora, que você inclusive convidou eu e a Isa. Pode fazer a propaganda, Laís. Isso que eu ia falar para vocês, para a gente divulgar para eles. Não sei, talvez vocês mandarem o link do curso. Deixa eu só achar o nome do curso aqui, que é um pouquinho grande, daí eu falo para vocês. Isso, pessoal, mais um curso para vocês participarem nessa época agora, né, que tá difícil a parte presencial, muitas pessoas aí não estão tendo aula, ou estão tendo aula remota. A professora Laís, ela também está organizando um curso junto ao Departamento de Educação Física aqui da Universidade Federal de Maringá, da UEM. Eu e a Isa fomos convidados para palestrar nesse curso. Então, vocês também façam a inscrição. Eu acho que ela vai pôr o link aqui, eu não sei. Está aberta a inscrição, Laís? Aberta, gente. Exercício físico e doenças metabólicas, impacto do sedentarismo em tempos de Covid-19. É um curso um pouco mais curto, de 12 horas, serão 3 dias. Eu vou colocar o link para vocês. As inscrições também são limitadas, com o número de vagas, tá? O Jonathan, quem já tinha feito o cadastro? Pode sim, Elaine. Quem é da biologia pode fazer também. Pode fazer, de todas as áreas. Isso, pessoal, se inscrevam. Somos nós, Celine. Para vocês que tiveram aí um monte de palestras sobre metabolismo, sobre programação, já vai estar meio caminho andado já. Ai, que legal, ó. A gente já vai ver eles de novo. Ai, que legal, estou muito feliz. Que bom, gente, quem não fez inscrição, faça online também, vai contar horas, também é tudo pela universidade. Vai ser muito legal. Isa, pode falar, porque eu já acabei. Já falou tudo para mim. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Realmente superou nossas expectativas o curso. Quando a gente pensou em fazer, né, Camila, foi assim... Nós não pensamos como ia ser, como os alunos iam... Foi a primeira vez, né? Que vocês iam achar, foi a primeira vez, né, que a gente organizou um curso desse tipo. E nós gostamos muito e esperamos encontrar vocês no outro curso agora. Vai ser em agosto, né, Laís? Começo no começo de agosto. E dia que falou? 3? 4, se eu não me engano. Nossa, meu fone tá horrível. Deixa eu olhar aqui. 5, 6 e 7. Isso, dia 5 de agosto a gente encontra vocês lá de novo, no outro curso. E qualquer dúvida, quem quiser conhecer o laboratório, quem quiser tiver curiosidade de lá ver os ratinhos, ver como a gente trabalha, pode entrar em contato também, para dar uma passadinha lá. Então é isso, pessoal. Boa noite a todos, boa noite aos professores, a todos vocês, alunos. Boa noite, obrigado, pessoal. Boa noite, obrigada.
Quem quiser ligar a câmera aí para dar um tchauzinho pra gente. Vai dar Ele não viu a carinha de quase ninguém, né? É verdade. Eu tô vendo a cara de quem eu já vejo sempre. Tchau. Tchau. Ai, é mais Boa noite, legal, pessoal. gente. Um jantar para vocês, gente. Tchau, tchau. Ó, o pessoal tá abrindo a câmera. Tá todo mundo deitadinho no sofá, por isso que eu não quero abrir a câmera. É verdade. Tá de pijama já, de cobertinha. É. Com o Netflix já no ponto já. Só esperando a gente sair para ligar o Netflix. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite.